Este é um trabalho acadêmico feito para a última avaliação da aula Tópicos Especiais em Jornalismo Digital das Faculdades Integradas Hélio Alonso. Ouça por sua conta e risco. Olá, ouvintes! Bem-vindos ao segundo episódio do Papo Cabeça, uma pequena série de podcasts que tem o objetivo de desmistificar a ciência e me fazer completar este período na Faculdade de Jornalismo. O meu objetivo aqui é falar um pouco sobre ciência, divulgação e jornalismo científico. Quem pode fazer isso? O que faz um cientista e qual é a importância desse saber que gera tanto amor e discórdia em toda a humanidade? Neste bate-papo, vamos falar sobre o que é divulgação científica, por que ela é importante e como podemos ajudá-la a crescer. Bem, ciência é algo que já falamos antes. Mas o que dizer de divulgação? Como fizemos anteriormente, vamos consultar o dicionário. Divulgação é a ação de divulgar, tornar público, de difundir e propagar alguma coisa. Propagação, difusão. Ora, então é óbvio. Divulgação científica é o ato de falar sobre ciência e tornar as descobertas e informações dos cientistas públicas. Correto? Não é isso. Quer dizer, até pode passar por isso, mas a definição certa de divulgação científica é bem mais específica do que isso que eu acabei de falar. Existem várias maneiras de se passar informação e informação científica. Uma delas é para outros cientistas. Essa troca de saberes entre pesquisadores se chama difusão científica, e não é dela que estamos falando. O ato de difundir é repassar a informação direto, sem alteração alguma. E sabemos que um documento científico, um paper, um artigo, uma pesquisa, é muito complicado de ler. Só um pesquisador para entender tudo aquilo. Como diz o professor de jornalismo da Universidade de São Paulo, Wilson da Costa Bueno, a divulgação científica compreende a utilização de recursos, técnicas e processos para a veiculação de informações científicas e tecnológicas ao público em geral. Ou seja, é passar a informação da ciência para quem não faz ciência, para o público leigo. Pera lá. Tá me chamando de burro? Ignorante? Longe disso. O que eu tô querendo dizer é que, assim como a maioria das pessoas não entende o juridiquês, sabe juridiquês, aqueles termos malucos, jargões usados por advogados, juízes e tudo mais? Ninguém entende. As pessoas também não entendem o cientifiquez, um bando de jargões e palavras científicas que só vão te confundir, a menos que você seja um pesquisador. Isso não significa que essa informação é desnecessária. Não. Mas o trabalho do divulgador científico é traduzir essa informação para que qualquer um, criança ou adulto, formado ou não, entenda, compreenda a ciência. Ainda tem que despertar interesse. Não basta falar das borboletas azuis do Afeganistão e a importância delas para a biodiversidade mundial. Não dá para parar aí. Você precisa fazer uma ponte entre o dia a dia do leitor e o tópico científico. Parece complicado, mas não é. Só dá bastante trabalho. Uma coisa que deixei subentendido no último episódio, e que a gente falou de ciência, é que a ciência não se faz sozinha. Ela é comunitária por natureza, feita por todos os cientistas em conjunto. Na hora de revisar, na hora de publicar, é feito por muita gente. E isso também inclui o povo. Para que as pesquisas são feitas? Por que são desenvolvidas novas tecnologias? Tudo que é estudado tem um propósito e afeta as nossas vidas, mesmo que ninguém perceba na hora. Essa é a importância da divulgação científica. Assim como as decisões de políticos afetam o seu futuro, a ciência está diretamente ligada às nossas vidas.
O divulgador está aqui para traduzir o discurso, repassar a notícia, divulgar a informação para o público geral, para todos, tornar pública a informação. Tudo bem, eu entendi a importância, mas eu já leio sobre a ciência em jornais e revistas. Até vejo umas reportagens na televisão e escuto no rádio. Isso é divulgação? Sim, mas só uma parte dela. Isso que eu acabei de falar é o jornalismo científico, que é um grande braço da divulgação científica, claro, mas ela não para por aí. Lembra daquele filme Perdido em Marte com o Matt Damon? Interestelar, também com o Matt Damon, ele adora se perder no espaço. Também tem aquele Gravidade com a Sandra Bullock. Todos eles serviram, mesmo que só um pouquinho, para despertar o interesse científico nas pessoas. Não só isso, eles também serviram de exemplo em aulas, em faculdades, em palestras, em escolas, em todo o mundo. Muitas vezes, a gente lê alguma coisa no livro e não entende ou não consegue imaginar. Esses filmes ajudam a gente a entenderem, a compreenderem do que o cientista, o pesquisador está falando. Como é plantar batata em Marte? É daquele jeito. E sim, tem gente estudando isso. Calma, eu não estou falando que tudo que está no filme é cientificamente correto. O que eu quero dizer é que essas obras serviram para mostrar que a ciência é legal. Não é preciso inventar nada para você fazer uma ficção científica. Você pode usar o que está sendo estudado hoje. Vários pesquisadores trabalham dia e noite para fazer pessoas irem para o espaço, soltar foguete. Esses filmes serviram o propósito de tornar uma pequena parte da ciência pública, de forma que muita gente consegue entender e, principalmente, se divertir. Tudo bem, não é todo filme que faz isso, assim como nem todo divulgador faz um bom trabalho. Toda vez que tentamos simplificar alguma informação, corremos o risco de errar em alguma coisa, vulgarizar o texto, perder aquela qualidade. Eu não falei que dava trabalho? Esse é o desafio de cada divulgador. Assim como no jornalismo, não se deve sair compartilhando ou acreditar na primeira coisa que a gente vê. Tem muita mentira por aí. Precisamos checar nossas informações. Outro trabalho de divulgação é feito nas próprias escolas. Aulas, feiras e professores de ciência são outro grande braço da divulgação científica, mesmo que não funcione 100%. Quanta gente já reclamou das aulas de física, né? Pra que eu vou usar isso? É tudo tão complicado. Química? Ah, pra quê? Bom, é importante saber que a gordura não se dissolve na água. Sabe pra quê? Para na hora que você estiver cozinhando, você não jogar um copo com água numa panela que está no fogo. A gordura quente vai ser arremessada pela água, já que elas não se misturam, e você vai se queimar. Um acidente. Viu como é importante saber ciência? A ciência era um método de observação. A gente já falou isso aqui. A ciência é uma forma de você entender como as coisas funcionam. É uma nova linguagem, assim como o português, assim como a música, assim como a matemática. A ciência está em todo o lugar. A divulgação científica nos ajuda a pensar com essa forma científica, assim como ler muitos livros e andar de bicicleta. Quanto mais treinarmos, convivermos com o assunto, ou se a gente fizer alguma ação daquele assunto, ficamos cada vez melhores nele. Quanto mais ciência você consumir, mais esperto cientificamente você vai ficar. Pera aí, isso não te faz um cientista, óbvio, mas já é uma baita ajuda para formar em você o que chamamos de pensamento crítico, que é o que todo cientista, todo divulgador precisa ter. Tudo bem, já falamos sobre o que é divulgação científica, por que ela é importante e até como ela aparece. Mas como podemos ajudá-la?
Bom, é simples, ajudando os divulgadores. Existem vários divulgadores científicos por aí, nos jornais, nos blogs, até aqui no YouTube. É só procurar. Canais como Blablalogia, Ciência Todo Dia, Ponto em Comum, Peixe Babel e Nunca Vi um Cientista são alguns dos vários divulgadores brasileiros que existem aqui nessa distinta plataforma de vídeos. Todos eles e elas são cientistas, professores e pesquisadores que dedicam o seu tempo para divulgar a ciência para quem quiser. Outra forma de ajudar como um todo é na formação de pessoas qualificadas, em sua maioria jornalistas, que entendam sobre ciência e trabalhem junto com os cientistas. Mas isso é um tópico que eu vou me aprofundar no próximo vídeo. Todo pesquisador já tem trabalho suficiente para fazer. Imagine se ele ou ela tivesse que se preocupar em fazer propaganda. Tem gente que estuda e é paga para isso. Eu, por exemplo, não sou pago, mas estou estudando. E não tem nada pior do que um jornalista ou comunicador que não entende daquilo que ele está escrevendo. A ciência é feita por todos nós, para todos nós, e precisa da gente para crescer e se tornar mais eficiente. Assim como na política, temos o dever de defender e estudar a ciência. Nada mais justo do que assistir àqueles que doam o próprio tempo para nos informar. E aí, gostou do trabalho? Meu plano é fazer mais um episódio para a prova falando sobre jornalismo científico especificamente e como ele é feito hoje em dia. Se você quiser checar as informações que eu falei por conta própria, você pode encontrar todas as referências que eu usei nesse podcast na descrição do vídeo do YouTube aqui embaixo. Além disso, como eu falei de algumas pessoas aqui, vou deixar o link para o canal desses divulgadores citados e mais alguns também na descrição. Até a próxima, pessoal!